Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresenta programas diários com aulas para os alunos do ensino médio. Eu sou a professora Daniela Mesquita e o tema de hoje da nossa aula é epopeia. Vamos falar sobre Caramuru e Uruguai. Conteúdo muito importante para os estudantes da primeira série do ensino médio. Alô, você, meu aluno do Goiás Tech, fica ligadinho. E também para você que está se preparando para o Enem. Não perca essa oportunidade de aprofundar na literatura, no início da nossa literatura. Então, você pode relembrar muita coisa que vai ser importante para você que está estudando também para o Enem. Certinho? A nossa aula de hoje vai ser uma aula em que eu quero te dar duas dicas, uma agora no início e uma no final. Nós tivemos há pouco a aula do professor Pedro e ele falou sobre uma obra literária que é muito importante para você que é aluno, para você que está estudando, para você que quer fazer a diferença. Então eu deixo aqui, junto com o professor Pedro, o meu conselho: leia Maquiavel, O Príncipe. É uma obra muito interessante que você vai entender muitas coisas sobre política e vai poder fazer a diferença na sua vida, certinho? No final eu vou te dar outro toquezinho bem legal. Mas vamos ver então. Nossa aula de hoje fala sobre epopeia, Caramuru e Uruguai. Nós vamos ter uma aula onde eu vou trazer para você o eixo temático e a habilidade. Nós vamos fazer uma parte do relembrando para falar sobre as epopeias. Depois os elementos da epopeia, a estrutura de uma epopeia, e aí especificamente dessas duas obras brasileiras, Caramuru e Uruguai, que são textos do gênero epopeia, certinho? E como sempre eu deixo a referência bibliográfica para que você consiga aprofundar os seus estudos. Então com certeza você vai aprender muita coisa na nossa aula de hoje, e eu tenho certeza que você já pegou o seu caderno, já está fazendo as suas anotações. Isso aí, vamos lá. Qual que é o eixo temático, os dois eixos temáticos que nós temos hoje? O estudo do texto literário, a relação entre a produção e o processo social daquela concepção, e o estudo de aspectos linguísticos. Por quê? Porque os recursos expressivos vão ajudar na produção dos textos. Quais são as habilidades que nós queremos desenvolver? Nós queremos ler epopeias utilizando estratégias de leitura como mecanismo de interpretação e localizar algumas informações explícitas ou implícitas nos gêneros que nós estamos estudando, certinho? Então vamos lá. O que é a epopeia? Quando nós falarmos sobre esse gênero, você precisa fazer rapidamente uma ligação. A epopeia está ligada à poesia épica. O que é a poesia épica, Dani? É uma poesia onde você vai narrar feitos grandiosos que precisam ficar registrados na nossa história. Então, a epopeia tem essa função, trazer dentro de um poema a narrativa de um grande feito, de um grande povo, de grandes episódios que aconteceram, para que isso fique registrado na história da humanidade. A epopeia fundamenta-se como um gênero literário lá na Grécia Antiga. E aí nós vamos ter algumas composições que são famosíssimas, do poeta Homero, que vai trazer para nós esse início da epopeia, que é Ilíada e Odisseia. Tá aí mais uma dica de leitura que eu deixo para vocês. Com o passar do tempo, nós vamos ter um grande autor que, a exemplo de Homero, também vai escrever uma epopeia, que é os Lusíadas de Camões. É a melhor representação que nós temos hoje em mãos para poder estudar sobre epopeia, sobre esse gênero, né? Quando o Camões escreveu os Lusíadas, ele trouxe em 8.816 versos as grandes navegações. Então ele conseguiu trazer a narrativa desse feito histórico importantíssimo para Portugal e para a humanidade como um todo, mas em verso. Isso é uma epopeia, é um poema épico. Com a invasão romana, a gente vai ter um outro autor também escrevendo epopeia, que é Virgílio. Ele escreve Eneida,
também um texto de epopeia muito bom da Antiguidade Clássica e que ao longo do tempo vai sendo retomado para estudos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de epopeias que não são da literatura brasileira, que são da literatura universal, mas que são textos importantes. Você deve estar se perguntando, Dani, como que eu vou fazer uma epopeia? Como que eu crio uma epopeia? Da onde sai a ideia da epopeia? A epopeia, então, ela vai ter alguns elementos que são importantes. Por exemplo, ela tem um narrador, que esse narrador é o eu lírico do poema. Lembra que eu falei que é um poema? Então, o narrador, quem conta a história, é o eu lírico. Existe uma certa distância desse eu lírico com a história. Normalmente, ele é onisciente. Ele está vendo a história acontecer e ele consegue, mesmo que às vezes em alguns momentos participar daquilo ali, mas ele consegue, como narrador da história, se manter um pouco afastado daquilo ali. É um texto onde é obrigatório ter ação, precisa contar a história, precisa ter essa ação da história, os acontecimentos que estão tendo. E essas ações precisam ser encadeadas. Ou seja, precisam ficar claras para o leitor a forma com que elas foram acontecendo durante aquela situação. É uma história que é muito centrada no personagem. Por quê? Porque eu estou falando de um herói, eu estou falando de alguém que se destaca. Não é alguém comum que faz alguma coisa que todo mundo pode fazer, não. A epopeia é um texto escrito para destacar um grande feito. Então, eu sempre vou estar falando de alguém que se aproxima de Deus, ou dos deuses, né? Como a gente vê na mitologia. Então, essa função de falar do herói, de descrever o herói, está muito presente e é um elemento importante da epopeia. E, como eu disse, existem a ligação com a mitologia. Os personagens da mitologia vão estar sempre aparecendo, principalmente a mitologia grega e a mitologia latina. Além de tudo isso, a epopeia ela tem uma estrutura que normalmente é observada por todo autor que escreveu uma epopeia. Então, existe uma forma que ele escreve o seu texto, né? Essa estrutura vai ter, então, uma proposição. O que é a proposição? É a parte de introdução do poema. Ali, naquele momento, o narrador vai dizer sobre o que vai ser o poema, qual que é o tema daquele poema. Num segundo momento, existe a invocação. E aí, o poeta vai invocar os seus deuses, as suas musas, para que ele consiga escrever aquele poema, que normalmente é um poema muito longo, mas com o brilho que precisa existir. Depois ele tem uma dedicatória, um pouco mais facultativa, que ele pode optar por não ter também, mas é uma parte em que ele vai dedicar aquele texto. Se é um texto que fala dos feitos de alguém, normalmente ele dedica esse texto a esse alguém do qual ele está falando. E por último, e a parte mais importante, é a narração. É onde ele conta aquela ação, aquele feito, né, os grandes acontecimentos daquele personagem, daqueles personagens, daquele povo, ou daquele personagem único também, mas ali é onde ele narra os feitos, as ações, de uma forma bem encadeada, uma após a outra. Então, você precisa sempre se lembrar que a estrutura da epopeia é essa: proposição, invocação, dedicatória e narração. Combinado? E aí você pode se perguntar assim, Dani, e na literatura brasileira? Quando nós começamos o estudo do arcadismo, a gente estuda, então, as epopeias da literatura brasileira. E elas são duas, as que se destacam, Caramuru e Uruguai. Caramuru é um texto de Santa Rita Durão, um poeta mineiro que estudou com os jesuítas no Rio de Janeiro, formado em teologia, né? Que falou sobre o descobrimento da nossa Bahia. Caramuru foi um texto de 1781
e foi escrito no padrão camoniano. Nesse poema, Santa Rita vai narrar esse descobrimento da conquista da Bahia. Então, ele fala muito com Diogo Álvares Correia. É o herói dessa epopeia. E ele vai exaltar a terra brasileira. Ele vai contar toda a história do Diogo, porque o Diogo, durante essa trajetória, se apaixona por uma índia, que é a Paraguaçu. Mas eu não vou aprofundar muito não, porque eu quero que você leia o poema, certinho? É um poema, como eu disse, camoniano, 10 cantos e os versos decassílabos, com 8ª rima, com certeza, certo? O segundo texto é o Uruguai. O Uruguai é um texto do Basílio da Gama, também um poeta mineiro, que é da Arcádia Romana. Então, ele escreve alguns textos antes e depois ele vai escrever o Uruguai. O Basílio foi alguém que puxou muito o saco, vamos dizer assim, com perdão da expressão. Eita, hoje está difícil, né? Mas vamos lá. Então, o Basílio, ele trouxe assim, um esquema um pouco diferente daquele elemento que eu falei para vocês da epopeia. Por quê? Porque dentro do Uruguai, ele já começa com a ação. Ele não traz aquela parte da introdução, da dedicatória, não, nada daquilo. Ele começa já em plena ação. E ele tira a mitologia. Não existe ninguém da mitologia dentro dessa obra. Então, é um texto em que a gente vai perceber que não existe aquela parte tradicional, mas é um poema épico, é um poema que consegue narrar grandes feitos e que fica para a nossa história. E você deve estar se perguntando, mas fala de quem, né? O Uruguai é um poema que conta uma expedição que foi feita pelo governador do Rio de Janeiro ao sul da América Latina. Então, esse Marquês de Pombal, né, que é de quem o Basílio, vamos dizer assim, chama a sua atenção, é que vai ser narrada essa história. Um heroísmo muito grande e com várias brigas, várias situações muito interessantes também nesse texto, tá? Aí eu trago também as personagens, né, o Padre Balda, a Lindóia, que vão fazer parte desse texto tão importante que é o Uruguai. As nossas epopeias. Eu trago também as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Desculpa a tosse, mas professor é assim mesmo, né? Acontece. E eu quero lembrar vocês que nós já estamos no mês de novembro. Novembro azul. Lembra aí o papai, o tio, o vovô, de fazer a prevenção. Combinado? Muito obrigada, galera. Fica ligado, amanhã nós temos aula para os estudantes da 2ª série do ensino médio. Física e Educação Física. Um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Até.